Fala aí, pessoal, bora lá para mais um vídeo aqui na nossa série de resolução na prática da prova da FATEC, essa série em que a gente resolve a questão, a prova da FATEC aqui pela primeira vez no vídeo com vocês, e a ideia da série não é fazer explicações detalhadas de resolução, mas sim passar para vocês estratégias de estudo através de questões e de resolução de prova. Beleza? Bora lá então para a questão 44, outra questão de inglês, a prova da FATEC, acho que essa aqui é a quarta questão, e a de baixo, aqui está falando questão 44, 45, então acho que foram 5 questões de inglês na prova da FATEC, são 54 questões, então é um conteúdo que aparece bastante, então vale a pena vocês investirem um tempo vendo essa resolução dessa prova, dessa questão de inglês, mas também estudando um pouco de inglês para a prova, mesmo quem tem dificuldade. Eu, antes de entrar na FATEC, tinha muita dificuldade com inglês, e depois eu entrei na FATEC, entrei na Federal, e entendi como é que eu consegui estudar inglês e aprender. Mas, no fim, aqui o contato frequente ajuda muito. Então, peguem esses textos. Quem não sabe nada de inglês, olha a tradução, tenta ir aprendendo as palavras, vê umas aulas, tenha contato com o Duolingo da vida para você ir se habituando com as palavras e conseguir interpretar o texto, que no fim a FATEC é isso. Beleza? Vamos lá, então, começar do começo em questões de inglês, que é lendo a questão, né? Para a gente ver o que ela pede e aí depois a gente procura no texto. O fenômeno descrito no texto indica a prática de disseminar notícias falsas deliberadamente, facilitar a interpretação do leitor, simplificando fatos, focar em certos aspectos da notícia, ignorando fatos mais relevantes, atrair o leitor para o consumo consciente, provocando reflexão, inventar dados preocupantes, causando sensacionalismo. Olha, um texto que provavelmente vai falar sobre a forma como as notícias são dadas pela mídia. Vamos para o texto, eu vou tentar ir traduzindo aqui para vocês. Cherry picking in the media. Eu não sei o que é isso, cherry picking, não sei o que é, na mídia. Cherry picking é geralmente usado pela mídia, particularmente no caso de de baixa reputação, media bodies, seria pessoas de baixa reputação, eu acho, ou quando eles apresentam apenas um lado da história ou dão uma cobertura desproporcional, ignorando fatos que poderiam auxiliar uma visão, um ponto de vista diferente. Ó. Então aqui já dá para a gente ver que esse cherry picking é quando a mídia apresenta apenas um lado da história, no fim. Ou dá um foco muito grande em alguma parte da história, ignorando outras partes para não mostrar que elas estão erradas, né? Que é a opinião que elas querem dar errado. Então, por exemplo, a mídia quer falar que a pessoa X fez alguma coisa. Ela fica mostrando todas as coisas que mostram que ela fez aquilo, e às vezes não mostra outra coisa que ia inocentar ela, entendeu? Então, ó, só por esse primeiro parágrafo, já dá pra gente voltar nas alternativas e dar uma olhada aqui e falar, disseminar notícias falsas provocando pânico, não parece ser essa. Opa, não é o verde não, o verde é só quando a gente acerta, calma aí. Inclusive a gente não deu certinho nas últimas questões, mas eu dei, podem ficar tranquilo, pessoal perfeccionista. Disseminar notícias falsas, não parece ser essa. Facilitar a interpretação do leitor simplificando fatos, não parece ser isso. Focar em certos aspectos da notícia ignorando fatos mais relevantes, pode ser. Atrair o leitor para o consumo consciente provocando reflexão, não é. Inventar dados preocupantes causando sensacionalismo, pode ser também. Mas me parece que é a C, tá só olhando um parágrafo, mas vamos ler o restante. Por exemplo, considere a situação onde um novo estudo, que é baseado no input, seria na entrada, né, na coleta de no input seria na entrada de centenas, milhares de cientistas de um certo campo que descobre que 99% deles concordam tem um consenso sobre um certo fenômeno. Então, 99% dos cientistas daquele campo concordam com alguma coisa e só 1% discordam daquela coisa. Quando reportar o estudo, um repórter pode engage in cherry picking, ou um repórter que está engajado, que está envolvido com esse cherry picking aqui, com essa atitude, eu não sei o que é cherry picking, depois a gente vai pesquisar, mas esse repórter, ele poderia falar o seguinte, um estudo recente mostra que há muitos cientistas que discordam com o consenso, com a posição consensual sobre esse fenômeno. Então, ao invés dele falar, olha, 99% das pessoas, dos cientistas concordam, ele fala, nossa, tem muitos cientistas que não concordam, quando na verdade só tem 1%. Então ele está fazendo isso que eles chamam de cherry picking. Essa declaração representa um exemplo de cherry picking porque é apenas mencionado o fato de que
o estudo mostrou que alguns cientistas desacordam com o consenso na questão, enquanto ignora o fato de que o estudo em questão também descobriu que a maior parte dos cientistas concordam com aquilo. Então, um exemplo aqui seria o clássico, né, a Terra plana. Vamos supor que 99% dos cientistas falam, nossa, a Terra é redonda, a Terra não é plana, e tem 1% que acha que é plana. Eu não sei se são esses os números, tá? Só estou dando um exemplo. Aí, uma pessoa que está engajada nesse cherry picking aqui, né, que quer fazer isso, o que ela fala? Ao invés de falar 99% dos cientistas acham que a Terra é redonda, descobriram que os estudos dizem que a Terra é redonda, ela fala, tem muitos cientistas que não acham que a Terra é redonda. Quando, na verdade, 99% acha que é. Então, é a forma como a notícia é dada que leva o leitor a interpretar alguma coisa que é o que a pessoa que está falando tem interesse que ele interprete. Entendeu? E aí, eu acho que com isso a gente consegue fechar que essa alternativa é C, é a mais relevante. Esse inventar dados não é o que ele fala aqui, não fala de inventar dados, então provavelmente é a alternativa C. E de novo, questão de inglês, você precisa ter algum contato com a língua para conhecer pelo menos algumas palavras. Essa aqui, por exemplo, se você conseguisse entender boa parte desse primeiro parágrafo, você já conseguiria responder a questão, mesmo sem ler o restante. Igual a gente fez aqui, a gente basicamente já respondeu só no primeiro parágrafo. Beleza? E ele está falando, ele não tem nenhuma palavra muito avançada, esse cherry picking, provavelmente uma expressão, que agora a gente vai pesquisar o que é. Often é tranquilo, media, particularmente, no caso de essa less reputable media bodies, pode ser um pouco estranho, mas olhando o restante dá para você conseguir interpretar o que ele está falando, beleza? Então, talvez você conseguisse responder se você tiver um contato com o inglês, e aí para isso eu recomendo fazer um Duolingo, incorpora na sua rotina fazer um Duolingo, vai te ajudar a ter o texto do inglês, vai ajudar bastante no inglês, principalmente para quem não sabe nada, e vai resolvendo questões nesse sentido e tentando interpretar os textos, olha a tradução, tá bom? Gasta um tempo, pelo menos uns 20 minutinhos, 30 minutos todos os dias no inglês ali, porque são 5 questões, né? E 5 questões fazem diferença na FATEC, porque muitas questões são de interpretação, e como tem 5 que são de inglês, você consegue já aumentar a sua chance de acertar essas 5 e aí aumentar a sua chance de conseguir bem na prova. Nem lembro qual alternativa eu coloquei, vamos ver aqui qual que é a certa, a gente já volta lá. Alternativa C é a certa, vamos ver se foi a que eu coloquei, eu nem lembro. Foi a C mesmo, a C que a gente colocou. E aqui, para finalizar, eu vou pesquisar o que é esse cherry picking, que é o que eu acho que você tem que fazer nesse tipo de questão, que você se depara com uma palavra nova, alguma coisa nova. Vamos pesquisar para ver o que é. Cherry picking. Cherry pick. É isso? Cherry picking, parece que é isso. Evidência suprimida, supressão de evidência. Que é cherry picker. Picking. Cherry picking, apanhar cereja. É uma expressão, no fim é uma expressão que fala da pessoa selecionar alguns fatos para fortalecer a narrativa dela. Então a pessoa só fala o que é interessante para fortalecer a narrativa dela. Igual o exemplo que eu dei da Terra plana, a pessoa quer duvidar que a Terra é redonda. Ela fica falando, ao invés de falar 99% das pessoas falam que é redonda, ela fala, olha, tem uma parte da galera, uma parte boa, que fala que não é redonda. Então você consegue entender qual é a lógica da expressão com isso. Beleza? Gente, essa foi a questão 44. Vou finalizando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. A gente já vai voltar na sequência para ver a questão 45, que também vai usar esse texto aqui e também deve ser de inglês. Maravilha? Por esse vídeo é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.